pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, vamos ouvir o Evangelho de hoje, que está no capítulo 10 de São Mateus, versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, nós vimos aqui esse evangelho que é uma continuidade do evangelho que ouvimos no dia de ontem. Jesus, então, continua a falar, um discurso para os seus discípulos, os enviando em missão. E a missão que Jesus dá aos 12, aos apóstolos, é uma missão divina. Jesus diz: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Veja, Jesus dá um poder aos discípulos, o poder de expulsar o demônio, o poder de curar os doentes, de ressuscitar os mortos, são os sinais messiânicos, os sinais do Messias. E Jesus dá esse poder aos 12, mostrando assim que a missão dos 12 é uma missão divina, é uma missão sobrenatural. Assim como nós falávamos ontem, que a missão da Santa Igreja é uma continuidade da missão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. E é a Igreja, então, sobretudo através dos sucessores dos apóstolos, que dá continuidade a esta missão salvífica, de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus também diz a seus discípulos para que não se preocupem por carecerem de bens materiais.
Jesus então diz aos seus apóstolos: não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Veja, para que os enviados de nosso Senhor possam entender que a obra de Deus é uma providência divina. Então, é Deus quem proverá aquilo que for necessário para a missão dos apóstolos, para a missão da própria igreja. E por isso Jesus, ou seja, diz, olha, não se preocupem tanto com se vocês terão meios para evangelizar, né? Mas vão, né? Vão e evangelizem, né? E Deus providenciará. E quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que, de fato, assim fizeram os santos, né? Se nós nos recordarmos de São Francisco de Assis, que, claro, era de uma família rica, mas deixa tudo e começa então a mendigar, né? E vai evangelizar, sobretudo pedindo esmola para si e para os demais pobres, né? E assim, com a providência divina, com a vontade de evangelizar, funda uma congregação, né, dos frades franciscanos, né, que até hoje existe, né. Contando com a providência divina, nós estamos aqui com a imagem do nosso padroeiro, São Gonçalo do Amarante, e nós vemos a veste dele. Isso revela que ele era um frade dominicano, da ordem de São Domingos. Assim como os franciscanos, os dominicanos também eram uma ordem mendicante, ou seja, que viviam também da providência, pediam esmola para se sustentar e também para doar aos pobres, né? E eram grandes pregadores. Era uma ordem própria para formar pregadores, né? Ou seja, quando olhamos, por exemplo, para tantas outras figuras, né? Gosto também de citar São João Bosco, que de forma extraordinária construiu em Turim uma basílica dedicada a Nossa Senhora Auxiliadora, sem meio algum, sem dinheiro algum, né, e contando somente com a providência, e fez uma catedral belíssima, né? Ele queria honrar a Virgem Santíssima. Quando olhamos também São José Maria Escrivá, que também não tinha meio algum para fundar o Opus Dei, e assim o fez, né? Muitas vezes passando no início necessidades básicas, né? Às vezes não tendo nem aonde dormir, e assim vai, ou seja, contando com a providência divina. E aqui nós vemos que essa palavra de fato se cumpre, né? Quando se tem então reta intenção de evangelizar, levar a boa nova, Deus sempre providencia, sempre providencia. E aqui nós podemos ver uma citação do livro Caminho, de São José Maria Escrivá, quando então ele nos diz: nos empreendimentos de apostolado está bem,
é um dever que consideres os teus meios terrenos. Ele cita 2 mais 2 igual 4. Mas não te esqueças nunca de que tens de contar felizmente com a outra parcela. Deus mais 2, mais 2, mais 2, ou seja, contamos com a parcela que vem de Deus, que é infinita, que sempre é providencial. E aqui, é claro, nós devemos entender, né, nenhum desses santos ficaram de braços cruzados esperando que a providência caísse do céu, né, como se viesse de qualquer forma, né, que a gente não precisasse fazer nada. Não, esses santos correram atrás, esses santos foram à luta, né, mas a providência de Deus não faltou. É isso que São José Maria está dizendo, né, devemos colocar os meios terrenos, ou seja, o nosso empenho, mas contar sobretudo com a providência divina, né? E assim também em qualquer meio de apostolado, nós também, né, às vezes nós temos uma ideia de fazer alguma coisa, né? Ou seja, vamos rezar o terço na casa de fulano, vamos montar um grupo para fazer uma novena, vamos montar aquele movimento ali na paróquia, vamos fazer aquele retiro de jovens, né? E às vezes a gente pensa que, mas eu não tenho capacidade para isso, não tenho meios, né? Eu não tenho... Mas, ou seja, se a gente conta só com as nossas forças, de fato, não vamos conseguir fazer, não vamos dar conta. Mas se contamos com a providência divina, com o auxílio de Deus, com a sua graça, aí sim, de fato, conseguiremos colocar esse apostolado em prática e o levaremos até o fim, né? E depois, nosso Senhor, no Santo Evangelho, vai dizer: ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Né? Então, aqui nós vemos que desejar a paz, né, é a manifestação da bênção de Deus. Né? Ao entrar numa casa, né, desça sobre ela a vossa paz, né? Os discípulos que estão ali em nome do Senhor, né, trazem a bênção de Deus àquela casa, né? Por isso que até mesmo quando um católico vai fazer uma missão, né, na visita às casas, o próprio sacerdote, né, sempre quando entra em uma casa diz: a paz, né, esteja nessa casa. A bênção de Deus, a presença de Deus esteja nessa casa, né? E Jesus diz: olha, se essas pessoas não te ouvirem, que a paz, que a bênção volte para vocês, né? Que a bênção volte para vocês, né? E se essas pessoas não quiserem vos ouvir, sacudi a poeira dos vossos pés, né? E segue em frente. Segue em frente, né? Então Jesus diz aqui: não desanimar diante dos desafios do apostolado, e que a palavra de Deus ela é sempre eficaz, né? Que não podemos desanimar ou seja, às vezes as pessoas nos rejeitam, ou seja, não se deixam tocar pela palavra de Deus, né? Às vezes diante até mesmo dos nossos parentes, nossos filhos, né? Às vezes decidimos falar de Deus para eles, decidimos de fato colocar diante deles a palavra de Deus, mas muitas vezes não é acolhido, né?
não se acolhe essa palavra. E não devemos desistir, não devemos desanimar. Muito bem. E que essa palavra de Deus hoje possa de fato ser uma luz para os nossos passos e guiar os nossos caminhos. Nosso Senhor quer que sejamos seus anunciadores, né? E que contemos sempre com a sua graça, a providência e a sua ajuda. Nós os damos graças, Senhor Deus onipotente, por esse tempo de oração. Pedimos o teu auxílio para pôr em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado pela sua participação, sua companhia. Se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.